Boa tarde a todos. Então, vamos falar sobre anatomia aplicada da cavidade nasal. Meu nome é Márcio Babinski, professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Então, para falar de cavidade nasal, a gente precisa falar do nariz, né? Nariz e cavidade nasal. Então, o nariz, ele é composto por ossos, por cartilagens, né, por músculos que movimentam as aletas nasais, e esse nariz, então, e por vasos, né, e nervos. E ele compõe na estética facial, na superfície, né, no plano mediano, ele compõe uma estrutura em forma de triângulo, que tem uma base, um ápice, uma porção superficial. Pelo fato de estar superficial, então ele é suscetível a alguns traumas, né, de superfície, com contusão de face, ou queda de altura, ou às vezes motociclista em alta velocidade, queda, e aí o nariz está na superfície e ele fica no asfalto. Então, veja, o nariz é um órgão, então, ele participa da estética facial, né, importante, e porque ele, com esse arcabouço, ele acaba criando duas cavidades, são as cavidades nasal direita e esquerda, e elas são irregulares, revestidas por, então, essas cavidades regulares por cartilagem e lâminas ósseas, revestida por mucosa. E essa mucosa é bem vascularizada e inervada, então a gente percebe num terço superior à cavidade nasal o odor, né, a percepção do cheiro, e em 2/3 inferiores, então, ela só aquece, umedece e prepara o ar. Então, num trauma, veja, olha só, essa imagem mostra claramente, então, um trauma de face onde o nariz, né, na sua arcabouço de superfície, ele é quase que arrancado junto com o lábio. Vejam aqui essa outra imagem, juntamente com o lábio, e depois da correção cirúrgica, né, uma microcirurgia, se repõe. Vai ficar uma cicatriz, mas a função é mais importante do que a estética, ok? Então, a reconstrução pode ocorrer. O nariz, então, ele é uma base, né, estou percebendo aqui nessa região mais inferior, deixa eu só pegar um apontador aqui, não consigo achá-lo, mas aqui. Então, perceba que a base, e lá em cima é chamado, então, o ápice. Note que aqui também é chamado de raiz do nariz. Na vista lateral, ele é uma porção alongada, né? Então, aqui eu tenho a raiz, e logo acima, o osso nasal muito curtinho, ele se une aqui ao frontal. Então, tem um ponto craniométrico chamado de nasion aqui, tá? Notem que o dorso dele aparece aqui, e aqui embaixo tem uma base. E duas cartilagens alares, né, chamadas de asa do nariz. Então, esse aqui é o comprimento, lembrando que tem uma base e um ápice. E esse formato ele tem importância, nesses VNMAX, para se entender, às vezes, algumas malformação embriológica ou síndrome genética, por exemplo, aqui. Eu posso ter uma ausência do nariz, né? Então, imagina você, o bebê nasceu, tem que fazer uma reconstrução aqui desse nariz. Eu não tenho. Olha como já altera bastante a estética, né? Logicamente que a questão funcional também, por enquanto está respirando pela boca, é feita cirurgia. Ou o probóscis aqui, um nariz nascendo lá exatamente muito perto da órbita. Olha só, com a questão estética também não é funcional, né? Tem que ser feita uma reconstrução. Ou somente único. Então, veja, o nariz normal ele tem uma porção cartilaginosa para vocês aqui, duas lâminas laterais, duas cartilagens alares maiores e duas menores que se encontram aqui. Então, e tem essa questão de implicação. Notem que à sua esquerda, então, o nariz único, né, a posição centralizada ou pouco lateralizada aqui. Notem esse aqui, a ausência da cartilagem nasal e também muito evidenciado em holoprosencefalias. Aqui embaixo tem o nariz supranumerário, ele existe, mas tem um probóscis ao lado, e existe duas cavidades nasais aqui. Então, essa outra questão da convexidade, o nariz elevado. Então, a questão de formato é muito questão de genética também, mas aí é ligado às questões raciais, né? Aqui não, mas nesse caso eu tenho uma relação importante por conta desse filtro, que eu percebo que é encurtado e eu tenho uma síndrome genética na história. Então, veja, questão de implicação estética ou funcional. Óbvio que o nosso interesse é funcional. Aqui nessa imagem, olha como o nariz ele é importante na síndrome alcoólico-fetal. Então, aquela senhora que está gestante e ela é alcoólatra, né? E tem, infelizmente, algumas mulheres que continuam bebendo, né, ingerindo bebida alcoólica durante a gestação, e tem implicação na formação do concepto.
Então, veja, tem uma cabeça pequena, as pregas apicânticas aí do olho, o nariz, o násio, né, essa parte do dorso do nariz é rebaixado, eu tenho o nariz curto. Nota que esse filtro é indefinido, aquele sulco que existe entre o lábio e o nariz. Então são sinais característicos de síndrome alcoólico fetal, né? Então, veja, o álcool como influencia. Eu olho isso aqui, por mais que você vê que não tem muita alteração estética, mas clínica a gente consegue perceber. Então, isso é uma criança com característica de síndrome alcoólico fetal. E o nariz sofre com esse rebaixamento, né, com o nariz curto. O nariz é importante para a craniometria, veja o crescimento facial aí. Então, observem aqui, vocês viram na outra disciplina, como eu tinha um neurocrânio na criança muito maior do que o splank no crânio, ou a partes moles. Depois, o efeito fenômeno da mastigação, né, como aqui a proporção do splank no crânio fica maior em relação ao neurocrânio. E aí o nariz entra na história, né? Então, está aqui como importância, sobretudo para as medidas, quando eu faço uma medida craniométrica, um plano de Campbell ou Frankfurt para crescimento da face, né? Olha o nariz aqui, como ele fica na face, quando você tem uma alteração de mandíbula, eu tenho um prognatismo, um retrognatismo, quer dizer, uma mandíbula curta, ou mandíbula aumentada, ou mandíbula muito curta, como altera a projeção do nariz aqui na questão estética. Então, aqui os dois planos que eu falei, lá da orelha, eu considero na espinha nasal inferior, e o superior aqui na espinha, aqui no násio. Isso aqui me denota um crescimento de face com o advento da mastigação na criança. E imaginem, então, se eu tenho uma alteração aqui no côndilo da mandíbula, no caso de um parto a fórceps, eu tenho lesão da cartilagem epifisária, e a mandíbula também não cresce, que é esse caso aqui. Um exemplo clássico, famoso, Noel Rosa. Noel Rosa, então, ele tinha essa micrognatia, e aí o nariz era bem proeminente, né? Uma sensação de bico de pássaro. Então, o nariz, gente, na superfície, ele tem um dorso, ele apresenta aí, como falei para vocês, as asas nasais, as aletas nasais, um ápice, que é essa ponta do nariz, né? E se colocar a mão no nariz de vocês nesse momento, vão manipular de um lado para o outro, vão perceber que parte dele é móvel, né? É flácido, partes moles, e mais lá no ápice, ou em cima, na raiz dele, vão perceber que é durinho, que é ósseo. Então, a parte óssea é curta, né? Os nasais são curtinhos, que se mantém relação com a maxila e com o osso frontal, e aí no dorso dele, ele é cartilagem. É uma cartilagem que separa o septo, cartilagem do septo nariz, cartilagens laterais e cartilagens alares, que vêm de asa, que seriam essas aletas aqui. Notem duas aberturas aqui, esse é o filtro, ou sulco nasolabial, está aqui do lado, né, junto com o filtro. Então, se observar o nariz, né, a altura do nariz aqui desse filtro, do sulco, isso me indica uma formação, como havia mostrado. E também com o tempo, olha só, o sulco nasolabial fica bem mais proeminente, e essa região aqui, eu tenho músculos, né, são circulares, os músculos da boca e dos lábios, acabam com o tempo criando essas pregas. Na realidade, só estou chamando atenção para a composição estética da face e o nariz aí. Então, o sistema respiratório é uma vista anterior, né, e observe, então, anatomicamente as duas asas nasais, e quando fazer uma cirurgia plástica, a gente faz uma incisãozinha lateral aqui na pele, na parte já adentrando aí a cavidade nasal, onde que não aparece cicatriz depois, vem por debaixo da pele, descola tudo, e vai lá e faz a cirurgia plástica, né? Então, aqui nós observamos, eu tenho a parte óssea, então, que é formada pelos nasais, são dois, pelo maxilar, aqui ainda a parte frontal, pelo frontal, nós temos o etimoide como paredes laterais, eu vou encontrar ainda como assoalho a maxila e como teto o esfenoide, né? Vocês vão ver aí o etimoide das lâminas crivosas, vão entender por que existe aquela lâmina crivosa cheia de furinho ali nessa lâmina do etimoide. Todos os furinhos, porque ramos nervosos do primeiro nervo craniano, que é o bulbo olfatório, o nervo olfatório, com seu bulbo fica ali, envia algumas fibras para um terço superior da cavidade nasal, e aí desenvolver pela função, então, do olfato, né, um terço superior. Agora, nota que essa outra parte toda é composta por cartilagens, partes moles e recoberta por pele. Então, a cartilagem lateral do nariz, de dois lados, a alar maior, as alares menores, que estão na asa do nariz, por isso alar. A cartilagem do septo está centralizada no meio, na cavidade, né? E aí depois, por sobre isso, eu tenho
eu tenho um músculozinho que prende aqui, puxa essa prega, que dá um elevador da asa do nariz, o elevador do lábio superior sobe junto, então você faz aquele movimento de elevação. Nervo, artéria e veias nessa região. Então, aqui uma vista lateral, uma vista frontal, as duas laterais, as duas alares. Nota que tem um amarelo, que é um tecido fibrogorduroso, tecido fibroso com gordura. E por isso que é bem também nessa região que acumula-se bastante glândulas sebáceas e acumula bastante secreção, né? Formando aqueles pontinhos escuros, né? Obstruindo o ducto. Aqui a lâmina óssea ainda, então, lado nasal, agora um corte sagital mediano. Eu vejo o frontal como teto, eu vejo o etimoide como teto e como parte aqui da septação óssea, né? Que é a lâmina perpendicular ao etimoide. O vômer e aqui o assoalho pela maxila. Vejo que aqui o restante é cartilagem, nesse caso cartilagem no septo. Retirei essa parte mediana, voltando. Retirei aqui a parte mediana, estou olhando a cavidade nasal esquerda, por exemplo. Então aqui quem são os ossos agora? As conchas nasais superior e média, né? Estão vindo aqui do etimoide e a concha nasal inferior vindo do osso da maxila. Tá? Então, 3 lâminas ósseas e que são revestidas por mucosa. Entre elas eu tenho aqui um espaço que são chamados de meatos, né? Já vem mais à frente. Notem à frente então a porção óssea e cartilaginosa, nariz ou assoalho. Uma vista dessa base do nariz, cartilagem do septo, as alares maiores e menores, e aqui as cavidades nasais, né? A musculatura, como eu falei para vocês, eu tenho músculo nasal, eu tenho aqui também eu falei do elevador e também tem o depressor da asa do nariz. Eu tenho então aqui esses músculos, olha aqui, o levantador do lábio e da asa do nariz, da asa está aqui, do lábio está aqui, correm junto para o mesmo tendão, para se inserir. O nasal no dorso, que se continua com o prócero, né, que a gente traciona, eles estão presos aí e estão presos na pele, portanto, você traciona, né, essa pele por esses músculos e você acaba criando expressões faciais, como se estivesse coçando o nariz sem colocar a mão, ok? E tem o depressor aqui do septo nasal, que todos eles estão auxiliando, então, aqui o asaleto, a parte mole, a mecânica da respiração. Além dos músculos, eu percebi que tem ramos terminais aqui do nervo facial para inervar essa musculatura facial e dois outros aqui específicos para a região do nariz, o dorso do nariz, né? O infratroclear e aqui o infraorbital, deixam ramos para inervação dessa musculatura, da cartilagem, da pele e os ramos, as artérias também. Vocês aprenderam, então, a artéria facial, essa aqui, ela deixa ramos nasais. Uma artéria facial transversa, exteranastomosa com essa facial e junto com a dorsal do nariz, criando um circuito fechado de um ramo arterial que vem da artéria carótida externa com uma interna. Então, a irrigação do nariz está aqui. E aqui são os locais por onde transitam, então, vasos, né? As aberturas. Então, tem a lâmina crivoide, que o crivado, o cribiforme, crivos, quer dizer, furos, né? Do etimoide, é porque aqui em cima tem um bulbo olfatório do nervo, o primeiro nervo craniano, e as fibras nervosas atravessam aqui e inervam um terço superior da cavidade nasal para percepção do odor. Alguns odores característicos, como, sempre comento isso, como vinagre, álcool e gás, né, gás de cozinha, você percebe na hora, o cheiro já reconhece a memória, porque alerta aquilo, sobretudo o gás, a um perigo, né, iminente. Agora, alguns odores, como um perfume, às vezes precisa perceber um pouco mais, é comum a gente puxar mais ar, né, então leva um fluxo mais turbulento para atingir esse terço superior e aí percepção do odor, estimulando a memória, e aí você vai pôr aquele perfume que lembra uma pessoa lá no passado, assim como uma música, né, estimulação auditiva, visual, então você estimula a memória, né, faz associações. Aqui eu vou encontrar, pelo nariz também tem ramos, algumas arterinhas, ramos aqui nas áreas que eu falei para vocês, tem um canal incisivo, que às vezes eu pingo um colírio aqui no olho, que vai drenar por um ducto até o nariz, se sente o cheiro do colírio e às vezes o gosto pelo canal incisivo. Eu tenho aqui os forames esfenopalatino maior e menor, por onde passam nervos e artérias. Aqui estão as artérias para essa cavidade. Então, eu tenho aqui a artéria etimoidal anterior, eu tenho a artéria etimoidal posterior para esse terço superior. E aí lá atrás, pelas palatinas que eu falei para vocês, então vou ter a etimoidal
posterior já falei, na realidade seriam aqui os ramos posteriores da esfenopalatina para toda essa região. Veja como tem uma anastomose grande aqui, porque tem grande rede de vaso, e para nutrir essa região, aquecer, a função, o nariz fica, ele aquece o ar quando adentra, para chegar até no pulmão, ele umedece o ar aí também, e é uma região, então, imagine vocês, como tem uma vasculatura, ainda bem que anastomótica, você vai para um ambiente muito frio, por exemplo, eu estou indo para os Alpes suíços, muito frio, vou escalar lá um Alpe, e aí, quando é muito frio, na periferia, a tendência é fazer uma vasoconstricção. Por isso é comum desses alpinistas perder às vezes ponta de nariz, ponta de dedo, de orelha, porque é uma região de vascularização superficial. Eu digo ponta quando eu falo, aqui nessa região terminal dos vasinhos. Aqui dentro não ocorre, então seria pele, ok? Então essa anastomose aqui, entre um ramo da artéria etimoidal anterior aqui, juntamente com o ramo da cavidade da artéria labial, que está aqui, eu acabo criando uma anastomose. Essa anastomose, ela tem um nome, ela é importante. Então, a área de Kisselbach, com K, imagina Kissel, como fosse kiss de beijo, Kisselbach, para não confundir com Hasselbach, que a gente vai falar mais lá embaixo no abdômen. Então, a área de Kisselbach é uma anastomose importante, porque às vezes o cara tem um sangramento nasal, que é chamado de epistaxe, um sangramento importante, né? E às vezes tem que ser feito uma cauterização, porque às vezes só o tamponamento não funciona. Haja visto quem viu a Copa, o jogador Davi Luiz sofre um jogo desse qualquer lá, um trauma e sangrou pra caramba, colocaram um algodão e nada de parar o sangramento. Ele deveria ser submetido a uma cauterização, deve ter sido feito depois do jogo, mas não foi noticiado. Então aqui são essas anastomoses arteriais, né, de carótida, com os ramos internos. A drenagem venosa de cavidade nasal acontece por esse plexo, né? Então para um ramo facial, aqui, né, às vezes uma espinha no lábio, você acaba levando o streptococcus, estafilococcus, para o meio intracraniano, levando uma meningite, ou levando até uma sepsemia. E aqui a drenagem posterior para esse plexo que eu falei, plexo ptérygo-palatino, que obrigatoriamente vai cair essa drenagem para onde? Para uma jugular externa jugular externa e jugular interna. A inervação no nariz acontece pelo nervo maxilar, então o ramo infraorbital, o ramo supraorbital para a superfície. Estou falando aqui pele e superfície. A porção de cavidade mucosa seria o quinto par craniano, o trigêmeo. Tá? Então aqui a organização, notem, eu tenho aqui o bulbo olfatório e eu tenho aqui os nervinhos, né, que atravessam a lâmina crivosa para um terço superior. Então aqui essa parte é olfatória, ok? Essa outra aqui é inervação específica para a mucosa. E são essas fibras nervosas, os neurônios daqui, que não conseguem fazer sinapse no COVID. Então, o paciente com COVID, ele tem uma hipoanosmia. O que é isso? Ou uma anosmia completa. Então, hipo, diminuição, ou a, de ausência, anosmia, de percepção de odor. Então, também aquele viciado em droga, inalada, no caso a cocaína, que vem cocaína misturada com mil coisas, às vezes pó de vidro, acaba lesionando essas fibras, né? Lesiona a mucosa, lesiona as fibras, o indivíduo leva uma hipoanosmia ou anosmia completa, por lesão nervosa. Aqui uma noção, para você ter uma ideia, de cavidade nasal com cavidade bucal e lafaringe, como elas são muito íntimas, anatomicamente muito próximas, mas há uma separação, nesse caso até a própria cavidade nasal direita e esquerda está separada aqui pelo septo, né? Estão percebendo aquele roxo em duas cavidades nasais. Se você obstruiu uma, você pode inspirar e expirar pela outra. E aí, se você quer, um método muito simples, se você quer descobrir se tem um desvio de septo, né? Basta você comprimir uma narina e inspirar profundamente, vai ter um som, perceba esse som. Depois faz no lado contralateral e perceba o som. Aquele lado que é diminuído, provavelmente a cartilagem do septo, o septo nasal é desviado para aquele lado, diminui a passagem do ar, né? Então é fácil saber. Então, a cavidade nasal tem uma abertura anterior aqui pelas narinas, um vestíbulo do latim quer dizer antessala, então o vestíbulo nasal e a abertura posterior para comunicar com a faringe, a nasofaringe, então são as coanas. Então, é a primeira parte do sistema respiratório, a cavidade nasal, por quê? Então, como eu falei, ela vai umedecer, ela filtra o ar pelos pelinhos que temos aqui, que são as vibrisas, filtra o ar por aqui,
aquece o ar por conta dessa mucosa muito vascularizada e ela é irregular, então acaba aquecendo o ar. Lembrem, todos vocês devem ter mais ou menos noção de como funciona um aparelho condicionador de ar, um ar-condicionado. Então tem uma tubulação no ferrinho onde passa um gás gelado e o ar transita por ali, então ele acaba sendo resfriado, por isso temos um ar-condicionado. Foi condicionado um ambiente frio, né, igual no carro. Agora, se for o calor no carro, que não, mas no sul existe muito, então o ar passa por tubulações do motor que acaba aquecendo o ar. No nariz tem essa função, como fosse o carro, aquecendo o ar à temperatura homeotérmica. Não para nós aqui no Rio, no países tropicais, como, imagina agora você no Oriente, num ambiente muito, Polo Sul, Polo Norte, muito frio, então esse ar tem que ser aquecido à temperatura. A poeira, junto com o muco que é produzido pelas glândulas mucosas que se encontram aí, acabam produzindo, então, uma secreção endurecida, que é vulgarmente chamada de meleca. Nada mais é que muco com poeira, né? Então, aqui, as várias células se encontram nesse epitélio com glândulas secretórias aí, e então esse ar ele aqueceu aqui, vai ser levado até o pulmão para fazer a hematose, a troca gasosa, que a gente volta a falar disso lá na segunda aula de vias aéreas inferiores. A porção nariz, então, anterior, tem essa abertura, que nós chamamos de abertura piriforme, em forma de pirâmide, base e ápice. Lembrando que aqui eu tenho o dorso do nariz e tem a composição desses ossos. O assoalho do nariz, então, é criado por quem? Pelo palatino, né? E lembrem vocês que, se houver uma falha embriológica desse fechamento, a fossa incisiva, eu tenho um assoalho da cavidade nasal aberta com a cavidade bucal. E aí, às vezes, está aberto, inclusive, o lábio. Então, todo mundo conhece o lábio leporino. Às vezes, o lábio leporino, ele é contínuo com abertura para essa cavidade, né? Então, você tem, além uma comunicação das duas cavidades, né? Então, você tem uma fissura que comunica aí a cavidade nasal com a cavidade bucal, e é feito cirurgia, né? Então, aqui os ossos desse teto são os palatinos, com as suas lâminas palatinas, né? Então, nessa abertura, no lábio é chamado de lábio leporino, mas quando é contínua com essa sutura que não se fechou, aqui tem, então, a fenda palatina. Então, lábio leporino pode estar ligado a uma fenda palatina. Quem tinha lábio leporino? O ator que fez aí a última versão do Coringa. Se observarem nas fotos da internet, diz no Google o nome dele, que eu não lembro exatamente agora qual é, vão perceber que ele tem uma cicatriz no lábio. Ele tinha lábio leporino durante a infância, não sei dizer se ele tinha fenda palatina. Então, esse é o assoalho, né, o teto da cavidade bucal, uma assoalho da cavidade nasal. E aqui está, olha só, uma fenda, né, um lábio leporino, uma fenda labial, né, e aqui incompleta, mas com a fenda parcial do palato, que é a fenda palatina. Agora aqui, unilateral contínua, desde o lábio até lá. Então, que comunica a cavidade nasal com bucal, né? Ou bilateral. Ou às vezes, quando isso se fecha, ao contrário, está aberto, se fecha bem, acaba criando uma hiperostose aí. E aí nós chamamos isso de toro palatino. E no embrião já foi visto lá, olha, no embrião já é identificado, né? Então já falamos desses elementos, já falamos agora, então vamos falar da mucosa. Vejam, uma mucosa que irriga todas aquelas lâminas ósseas da concha nasal superior, aqui nesse caso inferior, média, e a superior está lá em cima. Podendo existir uma suprema, uma ainda acima, a mais, uma variação. Entre as conchas tem os meatos, que estão aqui, e percebam que a nervação está debaixo dessa mucosa, assim como a vascularização também. Aqui, mais uma vez, mostrando um esquema da relação agora de alguns seios, né, na face, os seios paranasais. Então, tem o osso que tem cavidade, né, para tornar mais leve o crânio, e ao mesmo tempo funciona como caixa de ressonância do ar, e você produz o som, né? Então, percebam vocês que, colocando a mão na face depois, perceber que vibra a face, né? Aqui, observando, eu tenho os seios frontais e aqui o maxilar. E eles se comunicam com a cavidade nasal, através de ósseos, né? Tanto o frontal, quanto o maxilar, e ainda outros, que seriam o esfenoide, né? E o etimoide também.
Agora, quando se enche, imagina, tem uma infecção, que é produção de líquido, uma alergia constante, enche isso aqui de líquido e inflama, tem uma sinusite. Sinus do latim quer dizer o quê? Cavidade, seio, cavidade, né? Então, o sufixo ite, sinusite, geralmente é do frontal e do maxilar. Então, quando você tem secreção e fica lá, em vez de assoar o nariz, fica puxando o ar, puxando a secreção, né? Então, o correto é assoar. E isso acaba inflamando a membrana do seio, às vezes levando algum tipo de germe para ali e a produção de secreção. Esse é o osso etimoide, como já falamos, a lâmina perpendicular é essa, com a sua lâmina aqui crivosa, crista galli, e ele aqui na sua relação com o nariz. Então, ele faz parte do teto da cavidade nasal e tem várias células aqui, observem, parecem aqui arredondadas, né? Eu tenho, então, aqui, são essas células etimoidais, né? Tem superior, média e com bulhas. E aí eu tenho comunicação para a cavidade nasal, assim como o seio maxilar aqui, né? Então pode ter secreção aqui, às vezes tem sinusite, que o paciente tem dor ocular, porque veja, tá edemaciado, cheio de secreção, comprime terminação nervosa, dá uma falsa percepção de dor no fundo do olho. Aqui são os seios paranasais, então os dois frontais, os dois maxilares, são os maiores, e aqui os etimoidais. A radiografia a gente consegue visualizar bem esses aqui, e os maxilares, inclusive, aqui, vejam, tem um ar aqui dentro, né, então fica escuro, tem que ficar esse traço aqui, com coloração diferente. Se tiver secreção, vai estar com um nível aqui, esbranquiçado, esclerótico, com um nível de líquido aí. Mais uma vez, o esfenoide, aqui numa ressonância, mostrando para vocês, agora, as conchas nasais, né, que seriam isso aqui, ó, tem uma concha nasal superior, aqui a média e a inferior. Então, a superior e a média são do etimoide, e a inferior aqui do maxilar. Acabam criando essa concavidade, lembrando um caracolzinho, né? Então, depois disso revestido por mucosa, é que se consegue observar aqui esbranquiçado, é mucosa. E observa esse indivíduo, tem um septo aqui, tem um desvio de septo, né? E aqui o seio maxilar tem ar. Se tivesse líquido, estaria assim, né? Um nível, uma linha aqui. Então, teria líquido, assim como o globo ocular é líquido, estaria líquido aqui, como tem ar, está escuro. Então, vejam, aqui o ar passa nesse ambiente estreitado. Como ele é muito aquecido, vascularizado, então ele aquece e umedece o ar. A parte óssea, já falamos dessa parte aqui, agora a parte posterior da abertura, as coanas, né? Então eu tenho aqui o septo nasal, e lá a coana direita, a coana esquerda, essa é uma vista posterior disso, então uma comunicação do nariz com a cavidade faríngea. Então agora uma vista posterior disso, novamente, eu tenho lá, olha, eu tenho o vômer, né? Eu tenho aqui a coana e outra coana direita e esquerda. Então, aqui eu já tenho comunicação do nariz, é o limite da cavidade nasal posterior para com a nasofaringe. Agora, uma organização para você entender como é que fica isso, os coanos, né, posteriores, e aqui eu já encontro a cavidade nasal, nasofaringe. Isso é uma vista inferior, gente, de novo, do nariz, olha só. Então, eu tenho aqui, na realidade, eu tenho aqui o septo nasal, né, eu tenho aqui os palatinos, e lá o nariz, né? A parte, então, veja, a parte móvel, ela está livre na superfície. Olha os dentes aqui, estou olhando de cima. Então, as cartilagens alares, o septo aqui no meio, e o tecido fibro gorduroso nas laterais, que teriam imerso aqui as cartilagens alares menores. E aqui vejo, então, a assoalho, a cavidade nasal, tá? Voltando aqui, então, se aqui é a anterior, aqui os coanos, vista superior. Aqui já tenho o teto da cavidade bucal, né, posterior, que seria o palato mole, e é o assoalho da nasofaringe. Então, essa é uma vista anterior, já falamos. Aqui é a relação desses seios, né, o frontal, o maxilar, aqui o etimoide e o seio esfenoidal. Então, notem, e também a glândula, que as glândulas lacrimais que estão aqui na órbita, elas acumulam, então, a produção de lágrima, e durante o choro, então, esse líquido, ele é drenado constantemente, ou mesmo sem choro. Então, ela produz uma quantidade de lágrima constante para lubrificar aí as pálpebras, né? E no movimento ocular, né? E aí, quando chora, tem a grande quantidade de líquido. Então, esse líquido vai para onde? Desemboca por um ducto nasolacrimal, vai desembocar na cavidade nasal. Por isso, quando o olho chora, o nariz chora junto, porque drena, gente, para ali, para a cavidade nasal, essa lágrima, né? E que tem a grande quantidade de sódio.
algumas enzimas, enfim. E quando você tem um colírio no olho, você sente o gosto por conta desse desvio, desse ducto nasolacrimal. Então, olha só, o seio frontal, ele se comunica aqui, através de um ósteo, que é essa abertura. Então, aqui do olho lateral vai ter o ducto nasolacrimal, acabei de falar, abre num ósteo no seio, no meato médio. Eu vou encontrar outra abertura para o seio maxilar aqui, né? Eu vou encontrar para as células timoidais também aqui, do seio esfenoidal, que está debaixo aqui da fossa hipofisal, da hipófise, drena a secreção para aqui também, tá? E aqui tem outro ósteo, bem na transição do coano. Esse ósteo eu chamo de ósteo faríngeo para a tuba auditiva, então comunica com a tuba auditiva. Por isso, se vocês prestarem atenção agora, nesse momento, ao deglutir a saliva, vocês vão perceber um estalozinho, um som auditivo, vocês vão perceber, né? É por conta da diferença de pressão que ocorre aqui. Quem mora em ambientes, em lugares altos, como Teresópolis, Petrópolis, ao descer a serra, né, algumas pessoas percebem, então, ao deglutir, um zumbido, né, um zunido por conta da diferença de pressão, né? Aqui o ducto nasolacrimal, olha, da bolsa lacrimal, vem a lágrima e escoa esse ducto para dentro lá do meato médio. Aqui outra imagem mostrando o seio maxilar, né, que também está na ressonância, está mostrando aqui a concha nasal média e a inferior, e o meato inferior e o meato médio. Então, o meato médio recebe o ducto que vem do seio maxilar. Lá, os outros lá em cima recebem os ductos do seio etimoidal, das células etimoidais. Uma vista superior, um corte novamente, né? Eu tenho aqui as conchas nasais, lá os seios. Nessa imagem aqui, percebam, então, por que dessas conchas nasais terem essa irregularidade na superfície e essas conchas? É porque a passagem do ar aqui acaba turbilhonando esse ambiente e aí aquece o ar, umedece o ar, veja. Então, ele acaba transitando aqui, né? Nesses 3 meatos, o ar passa por aqui, aquece, umedece e vai, e atinge então o terço superior para perceber o odor, nesse caso, se tiver odor. E vejam vocês que eu vou, esses 3 pontos aqui, então são os locais onde o ar passa. E isso aqui, a coana, é exatamente essa abertura na vista posterior. Então, a mucosa olfatória é essa aqui, concha nasal superior. Eu tenho o bulbo aí do nervo olfatório. E a parte em azul é, então, a porção, região respiratória, aquecer, umedecer, preparar o ar para o ambiente. E o vestibular, região de filtro. Aqui, mais uma vez, então, veja a área inspiratória, olfatória e expiratória. Então, o ar acaba passando e turbilhonando aqui nessa região, criando correntes. E que são essas conchas. Observando aqui, então, essa cavidade nasal, eu tenho o limite anterior, o vestíbulo, que é essa abertura, com os pelinhos, eu chamo isso de vibriças. Então, o filtro do ar. Às vezes o mosquitinho tenta tocar ali, pelo batimento de asas, que é muito rápido por segundo, né? Acaba estimulando essas vibriças, pelinhos, que são inervados, e aí a gente tenta, na mesma hora, assoar o nariz, né? O limite desse vestíbulo é o límen nase, tá? A partir daqui, cavidade nasal. Então, ela é dividida em cada lado em concha nasal superior, média e inferior, meato superior, médio e inferior, quando existe uma concha superior. Nos meatos, eu falei para vocês, tem as aberturas, né? Nessa imagem eu consigo ver aqui a abertura para o ósteo para o seio esfenoidal. Mas nós sabemos que aqui tem do etimoidal, sabemos que aqui embaixo eu tenho do seio maxilar e mais aqui embaixo do ducto nasolacrimal, tá? Então vejam aqui já a coana e aqui já a primeira parte da nasofaringe, mostrando para vocês aqui a primeira abertura, que é o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que eu falei para vocês, e com 2 elevações, que são as proeminências do tórax tubal. Então, tem muito vaso linfático aqui. Eu tenho a primeira tonsila faríngea, vulgarmente chamada adenoide aqui. Nós vamos perceber que essa adenoide, junto com a tonsila tubal, mais as tonsilas lingual e palatinas, acabam criando um anel linfático, que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui é uma rinoscopia, então, esse é o rinoscópio, para se observar como estão essas conchas, né? Uma vista agora na transição, vejam, aqui o assoalho duro e aqui o assoalho mole do teto da cavidade nasal, que é o teto duro, o teto mole da cavidade bucal. Aqui já a faringe, né? Então, aqui nós acabamos de falar para vocês. Agora, essa é uma cavidade. No septo, eu vou ter a cartilagem do septo com a mucosa, tá? E aí, vou do outro lado, agora a cavidade nasal. Então, a gente olha a cavidade nasal lado direito, lado esquerdo. Então, aqui a vista posterior das conchas. Essa região aqui já é a nasofaringe.
essa região que comunica com a boca, a bucofaringe, né? E aqui embaixo a laringofaringe, muito perto da epiglote, das vias aéreas. Abriu a boca, eu tenho uma úvula, lá atrás, vamos perceber quem? A bucofaringe. Uma vista superior, que da bucofaringe eu estou observando lá embaixo a epiglote e as cartilagens da laringe. Então já a transição de via aérea superior para inferior. Os limites, então, dessa nasofaringe são musculares. Eu tenho aí o limite superior, o véu palatino, é construído a partir desse músculo palatoglosso, palatofaríngeo, salpingo, palatino, uvular, levantador do véu palatino, tensor do véu. Então, estão eles aqui. A úvula é aquela vulgarmente chamada de campainha, já falar em cavidade bucal depois. Está aqui o músculo da úvula, tá? Ele aqui, uvular. Depois eu tenho dois caras que tracionam, parece um V subindo aqui, é o elevador do véu palatino. Tá? Depois, um V invertido agora, eu tenho a formação do músculo salpingofaríngeo. O que é isso? Salpingo do grego quer dizer tuba. Então ele vem da tuba auditiva até a faringe. Tá? Depois eu tenho ainda esses caras, né? Os dois arcos aqui embaixo já fazem parte da bucofaringe, que são o arco palatoglosso e palatofaríngeo. Tá? Então esses são os principais aí dessa região. Uma vista superior, novamente, então, aqui o arco palatoglosso e o palatofaríngeo. Palato de palatino, glosso de língua. Palato da língua ao palatino, da faringe ao palatino. Então, palatofaríngeo, palatoglosso. O primeiro, mais anterior, olhando da boca lá para posterior, se olhar nos espelhos, vão perceber esses dois arcos. Quem está no meio, eu tenho a amígdala palatina, né? Então, vamos chamar assim tonsila palatina. Okay? E a inervação aí através do nervo palatino. Uma vista lateral da transição da cavidade nasal para a faringe. Então aqui eu tenho, veja, a cartilagem, né, que seria da tuba auditiva, lá o músculo levantador do véu palatino, que eu mostrei em outro plano, lá do outro lado o músculo tensor do véu palatino, e aqui já o músculo constritor da faringe. Então essa região aqui, como esse cara que é o salpingo faríngeo, então ele é um dos músculos aqui, de forma que ela prega do tórax tubário, que é em maior aumento aqui, ó, novamente, tá? E vem até a porção faríngea. Na vista posterior está envelopado, né? A nasofaringe, então, está aqui protegida por quem? Pelo músculo constrictor superior da faringe. Ele envelopa. Veja, a cavidade bucal, se colocarem a mão na bochecha, vocês vão perceber lá na parte posterior, na altura do masséter. Nivelando com o masséter, eu tenho um músculo aprendido, que é o bucinador, né, que faz parte da bochecha. Esse bucinador termina aqui num ligamento chamado ptérigo, rafo ptérigo-mandibular, que está aqui. E, posteriormente a isso, eu tenho, então, o constrictor superior da faringe. Depois eu vou ter o constrictor médio, e lá embaixo o constrictor inferior da faringe. Aqui essas faces que envolvem essa região, a gente vai falar mais à frente, a inervação dessa bucofaringe, então, glossofaríngeo, está aqui. Glossofaríngeo, glosso de língua, ele inerva a língua e a faringe. Tá? A porção faringe ela é motora e a porção lingual ela é sensorial. Você percebe o gosto, né? Nesse outro plano eu consigo ver, ó lá, em azul. Né? E então eu percebo o gosto amargo aqui e aqui a motricidade da faringe. Então eu tenho, gente, nessa região um anel linfático chamado anel linfático de Waldeyer. Eu tenho a tonsila faríngea, vulgarmente chamado de, falamos agora, de a carne esponjosa, né, que o pessoal fala, de adenoide. Eu tenho aqui mais duas laterais, são o tórax tubário, eu tenho a tonsila lingual e as duas palatinas, as amígdalas. E esses pontinhos aqui vermelhos são vários vasos linfáticos cortados, né, representando um anel linfático. Então essas tonsilas se comunicam aqui, né, a linfa se comunica para filtrar o que vai para sair da cavidade nasal para a faringe e da cavidade bucal para a faringe, e por sua vez, para a via respiratória, né? Então, tonsilas tubárias, são essas duas aqui, tonsila faríngea, tonsila palatina e a tonsila lingual, formando o anel linfático de Waldeyer. E aí essa linfa todinha drenada por esses linfonodos cervicais profundos aqui, que estão jugulares. Uma característica importante da criança, veja, eu tenho aqui uma úvula grande, né? E eu tenho uma epiglote também. Então, isso facilita a criança para amamentar. Durante a amamentação, que a gente não consegue, né? Deglutir algo e respirar ao mesmo tempo, o bebê consegue. Porque ele tem uma úvula
aqui grande, o epiglote acaba tocando. E olha a seta, o leite absorvido aqui na amamentação passa lateralmente e lá para o esôfago. Então não vai para... Ele respira ao mesmo tempo. Eu diria que o bebê chupa cana e assovia ao mesmo tempo, um ditado popular, né? Mas se tem grande quantidade de leite, ele for gulosinho, a tendência de, às vezes, errar aqui nesse mecanismo e vir o leite, acaba se engasgando por leite. Então, essa é a nossa referência bibliográfica para essa aula de cavidade nasal.